E agora, eu quero falar com vocês o seguinte, ainda falando sobre cirurgia do aparelho digestivo, eu estive numa clínica em São Paulo para falar sobre colite. A gente está falando muito sobre as doenças, como inflamações do intestino, colite, o que causa? Pode ser emocional? O que é essa inflamação que se dá a uma pessoa ter colite? Então eu quero convidar vocês para acompanhar comigo a entrevista feita lá no Centro Telese Castro. Olá, seja bem-vindo ao Saúde Você e hoje nós vamos falar de um tema que é muito pedido em nossos canais de comunicação, nas redes sociais, que são doenças do aparelho digestivo, problemas do intestino, as pessoas têm muitas dúvidas. E um tema que foi muito cogitado para ser falado foi sobre a colite. Você sabe o que é colite? Então nós viemos ao Centro Telese Castro, aqui de São Paulo, que é uma clínica especializada, dentre várias especialidades multidisciplinares, em doenças do aparelho digestivo. E para falar sobre esse tema, eu converso com a doutora Leda Telese Castro. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Duda? Prazer estar com você novamente. E a gente é sempre um prazer estar com a senhora no programa e hoje conhecer a sua estrutura, que é uma clínica multidisciplinar. A gente vê que tem várias especialidades, bastante gente aí aguardando, muita gente se tratando, né, doutora? Hoje as pessoas estão realmente... A ideia é essa mesmo, não só se tratar, mas prevenir. Olha, falou o tema do programa, não só tratar, mas como prevenir. Então vamos começar até falando, a gente vai falar de prevenção, mas entendendo para quem está em casa, o que é a colite? Duda, a colite é uma inflamação do intestino grosso, do cólon. Todo mundo já teve, em algum momento da sua vida, já teve uma colite. Quando você come algum alimento, tem uma virose, tem aquela diarreia, fica às vezes 2, 3, 4, 5 dias, isso é uma colite, tá? Porém, algumas vezes o paciente precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque existem colites crônicas, ou mesmo colites agudas que são mais graves e que ele não deve ficar tratando com remedinho caseiro, ele deve realmente procurar uma assistência médica e fazer exames mais especializados. As pessoas têm muitas dúvidas com relação ao que é agudo e o que é crônico. Então, só para quem está em casa, doutor, entender, porque muitas doenças são agudas e algumas crônicas. O que é a diferença do agudo para o crônico? Olha, nesse campo, o agudo é aquele sintoma que está mais ou menos até uma semana. Então, até uma semana, se não tiver alguns sinais de alarme, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente pode levar com hidratação, com água de coco, dieta, sem grandes remedinhos. De 1 a 2, no máximo 3 semanas, a gente já chama de agudo prolongado. A gente já começa a se preocupar e nesta fase, quando passou de 7 dias, a gente já tem que procurar uma assistência médica. Quando passa de 3 semanas para o profissional, a gente já começa a olhar com outros olhos e já começa a pensar em outro tipo de doença do intestino. Doutora, a senhora falou sobre a questão de quando é aguda, inicial, a água de coco, hidratar, a pessoa está em casa fazendo esse tratamento. Mas como que a pessoa identifica uma colite? Quais são os sintomas para que a pessoa observe e fale, opa, pode ser uma colite? Olha, a colite, todas elas vão se manifestar por dor abdominal, uma cólica abdominal, às vezes no início náusea, vômito, esses outros sintomas do aparelho digestivo. Diarreia? Diarreia. Diarreia. Sempre em todas as colites vai ter a dor abdominal e a diarreia. Às vezes as pessoas confundem que diarreia pode ser uma virose, também pode ser uma colite. Pode ser uma colite provocada por um vírus. O que deixa a gente um pouquinho mais preocupado, o que é? Quando nessa diarreia eu começo a ter duas coisas. Um tipo de um catarro, como se fosse a clara do ovo. Isso é um sintoma de que o cólon está muito irritado. É uma infecção. O catarro seria a infecção. É a irritação do intestino que produz esse catarro e o sangramento. Então, quando surge diarreia com sangue e esse catarro, ou muco, a gente chama de muco,
já começa a haver um foco para pensar em umas doenças mais específicas, em infecções ou mesmo já uma colite crônica que está iniciando. Doutora, antes da gente entrar no tratamento, que é o que as pessoas querem saber, como tratar quando acontece isso em casa, a colite ela pode ser hereditária? Sim, existe um fator, um traço hereditário na maioria das colites. É lógico, a gente vai tirar dessa conversa aquelas colites porque comeu um alimento contaminado e teve uma diarreia provocada por uma bactéria ou teve uma virose. Já entrando no capítulo de doenças mais crônicas do intestino, as colites crônicas, essas colites sim têm traço hereditário. Elas podem evoluir para um câncer, a colite? Pode. Eu estou perguntando porque a senhora sabe que a minha família, né, a gente bateu um papo sobre isso e eu quis chamar a atenção de vocês que estão em casa para falar sobre isso, porque eu tive 2 casos na família que infelizmente perdi 2 tios que começaram com uma colite e chegaram ao câncer e infelizmente nós perdemos. E uma das observações dos médicos foi: os filhos, família, irmãos, né, os parentes próximos, é importantíssimo fazer periodicamente, que normalmente... E não é uma vez, isso mesmo, periodicamente. Normalmente a gente preconiza 4 a 5 anos, repetir os exames. A colite, ela é uma inflamação do intestino, da camada mais superficial. Essa inflamação crônica, não só aí, em qualquer lugar, ela pode ter uma degeneração maligna, virar câncer, que é o que popularmente a gente fala. E aí a gente volta naquilo que a gente sempre fala para vocês que estão em casa. Se todos os cânceres fossem detectados muito precocemente, praticamente todos têm chance de 90% ou mais de cura, né, doutora? No cólon, existem casos, eu tenho, não são poucos aqui no consultório, que você consegue curar só fazendo a colonoscopia. Olha isso. Vai lá, faz a colonoscopia, encontra um pólipo, resseca o pólipo, tudo por colonoscopia. Aí a gente está falando de prevenção. Aí é prevenção. Então, para quem está em casa, para a gente entender, uma pessoa que ou tem histórico familiar ou não tem histórico, mas ela tem, às vezes, essa questão de vira e mexe, está com uma diarreia ou tem um problema, ela pode fazer um exame periódico. É bom investigar. Essas diarreias crônicas têm várias causas, uma delas é a colite, mas existe a síndrome do intestino irritável. Sim. Muitos pacientes que depois, a colite tem uma fase em que ela se manifesta. Então, você tem um primeiro pico onde ela surge, que seria a terceira década, dos 20 aos 30 anos, e depois uma na 7ª década, que é a partir dos 60 anos. Então, nesses 2 picos de incidência, muito paciente que está começando a ter a manifestação, pregressamente ele tinha intestino irritável. Aquela coisa não começou agora, dor abdominal, ficar nervoso que vai fazer uma prova e ter diarreia. Tudo isso que vai mexendo até um pouco com o emocional, dizem que está cientificamente provada a relação de doenças do aparelho digestivo até com o emocional. Obviamente que cada doença tem aí o seu fator, mas a gente estava falando sobre exatamente isso, a pessoa ansiosa que causa um choque, aquele... É nítido, muitos pacientes, nos primeiros surtos de retocolite ou de doença de Crohn, que são as colites mais famosas, muitos pacientes começam numa fase muito marcante de perda de alguém, de muito estresse com faculdade, com prova, e em algum momento mais de ansiedade, de extrema ansiedade, ou até de extrema depressão. E acaba somatizando no intestino. Doutora, só para a gente recapitular, para quem está em casa, o exame ideal para quem quer fazer prevenção de doenças como a colite seria a colonoscopia. É o exame mais importante. É lógico que a gente tem uma sequência de exames, que a gente antes disso vai conversar muito bem com o paciente, afastar as causas parasitárias, infecciosas, mas a hora que realmente a hipótese de colite
ela fica marcada, a colonoscopia é o exame que vai nos esclarecer mais. E para a gente encerrar, a pergunta que não quer calar, apesar de a gente saber que é uma doença que manifesta em muitas pessoas hoje, doenças do aparelho digestivo, não parece, mas são muito comuns, né, doutora? Sim, muito comum. Falando da colite, tem cura? A pessoa pode, por exemplo, ter colite hoje, tratar e nunca mais ter? Olha, as colites que têm cura são essas que a gente comentou, né? As que comeu alguma coisa contaminada, então as virais, as bacterianas, as parasitárias, essas vão ter cura, é óbvio. Quando a gente fala de colite crônica, essas não terão cura, elas têm controle. Então a pessoa, aí entra o exame periódico que a pessoa deve fazer. Vai tomar medicamento, vai fazer dieta, geralmente tem alguns alimentos que desencadeiam crise, alguns momentos de tensão que a pessoa vai ter a crise, então é uma coisa que a pessoa pode controlar e conviver com ela o resto da vida, mas cura absoluta não existirá para essas colites crônicas. Mas tratando, dá para ter qualidade de vida. Com certeza, muita qualidade de vida. Doutora, obrigada pela sua participação. E eu quero dizer para você que está em casa, que quer conhecer o Centro Telese Castro, entre no nosso portal programasaudevocê.com.br. O pessoal perguntar, a doutora Leda vai estar lá para esclarecer as dúvidas de vocês. E também vocês podem acessar através das redes sociais do programa. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. E agora a gente está de volta com o Papo em Dia. É isso aí, eu quero agradecer ao Centro Telese Castro e especialmente a doutora Leda, uma querida, está sempre participando aqui do Saúde Você, trazendo informações importantes. E se você quiser continuar acompanhando tudo sobre saúde, acesse o nosso portal programasaudevocê.com.br e também nos siga nas redes sociais. Obrigada pelo carinho, pela audiência, a gente continua com o Papo em Dia.